E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Anderson e hoje eu vim aqui para mostrar como eliminar o excesso de material nas impressões coloridas na primeira camada. Eu vou mostrar como você se livrar disso aqui e chegar a algo parecido com isso aqui. Então, quem quiser aprender como fazer essa configuração, venha comigo até o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, escolha aí a impressora de sua preferência para executar essa configuração. Eu vou utilizar a Creality Ender 3 V3 SE com bico 0.4. Escolha também o material devidamente calibrado, pelo menos aí com a temperatura e o fluxo. Essa calibração, muita gente vem me falar, nos comentários que não utiliza a impressão de torre de temperatura com impressões na primeira camada, justamente por esse excesso de material, porque realmente ele atrapalha. Ele pode levar sujeira de material para cima da sua impressão, ele pode causar perdas de passo na hora que o bico arrasta em cima desse excesso e vários outros problemas. Então, eu resolvi fazer um tutorial no Orca Slicer para mostrar como remover esse excesso. Tá? Então, eu vou mostrar agora. Você vai vir aqui do lado da impressora selecionada, você vai editar as pré-definições. E aqui nas pré-definições você tem algumas abas, A primeira, informações básicas, a segunda, G-Code de máquina e a terceira, multimaterial. É aqui que você vai fazer essa configuração, justamente em parâmetros de múltiplos materiais com um único extrusor. Então aqui você tem algumas informações, algumas configurações, que é a posição do tubo de resfriamento, o comprimento do tubo de resfriamento, a posição de estacionamento do filamento e a distância de carregamento extra. Eu vou tentar mostrar com um exemplo aqui na tela que eu acredito que você vai entender melhor. Bom, então nós temos aquelas configurações lá, nos parâmetros, e aqui eu tenho um exemplo de como vai funcionar, de como funciona os parâmetros de múltiplos materiais. Quando você executa a troca de cor, ele vai pegar a posição do tubo de resfriamento, aquela configuração lá, que se encontra em 20 milímetros, e ele vai puxar, na hora da troca de cor, esses 20 milímetros, 2 centímetros aqui, e vai deixar na posição de resfriamento. Após ele deixar nessa posição, ele vai fazer todo o processo de troca de material. Ele vai voltar novamente em contato com o bico para fazer aquela ponta quando ele sai, vai subir novamente até chegar no ponto em que você vai destravar a extrusora e vai remover o material. Aí, ao remover, você vai fazer a troca, você vai inserir novamente o material. Só que quando você vai inserir, geralmente a gente coloca o filamento até chegar em contato com o bico. Só que para a impressora, o filamento ele se encontra nessa posição de resfriamento. Então, você tem um espaço do resfriamento até a ponta do bico. E é justamente isso que vai fazer com que cause aí o excesso de material. Por quê? Porque ele vai querer compensar esse espaçamento, mas o filamento ele se encontra em contato com o bico. Então, na hora de compensar isso aqui, que a impressora acha que o filamento se encontra na posição de resfriamento, é que vai causar o excesso de material na hora de imprimir a torre de limpeza. Então, com essas dicas, eu nem precisaria mais mostrar as configurações. Já está bem claro o que você deve fazer. Mas vamos lá novamente no Orca Slicer. De volta ao Orca Slicer. Então, aqui nós temos a posição do tubo de resfriamento, que é a posição que a impressora imagina que vai ficar o filamento dentro da extrusora. Aqui o comprimento do tubo de resfriamento, que nós não vamos mexer nessa configuração.
E aqui a posição de estacionamento do filamento, que é a posição do tubo de resfriamento e mais 2 milímetros, que ele vai fazer a extrusão dessa quantidade de material. E como o filamento vai estar em contato com o bico, é tudo isso aqui que ele vai causar o excesso de material. E aqui nós temos também uma distância de carregamento extra, que tem um valor negativo, que é justamente, ele vai eliminar esses 2 milímetros a mais aqui. Então, ele vai compensar os 20 milímetros. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai eliminar esse espaçamento. A gente vai fazer com que a impressora saiba que o filamento está em contato com o bico. Então, vamos colocar aqui um valor 0. E aqui, esse valor menos 2, ele vai ajudar a, na hora que começar a imprimir, você ainda tenha um espaço aí de 2 milímetros para começar a descarga do filamento em cima da torre, tá? Então, a configuração para você eliminar o excesso de material em cima da torre de limpeza é praticamente essa aqui. Se ainda acontecer algum acúmulo de material, você vai aumentar esse valor negativo aqui e ir fazendo testes, né, para ver até quando você vai conseguir eliminar realmente o excesso de material. Por exemplo, você pode subir aqui essa configuração menos 6 milímetros, menos 6, menos 8, menos 10, até você conseguir remover totalmente o excesso de material. Então, aí uma dica muito importante, porque muita gente, pelo que eu percebi, deixa de imprimir a torre de limpeza devido a esse excesso de material e não sabe como remover. Tá? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas ou experiências, né, com esse tipo de configuração. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e não se esqueça de praticar, porque é só praticando que você vai conseguir aumentar o seu nível de qualidade na hora de imprimir as suas peças. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!